Já estamos de volta com Ver Mais e agora é a hora da nossa entrevista. E atenção, papais! Vocês sabiam que os problemas ortodônticos relacionados à formação óssea bucal da criança podem ser solucionados até os 6 anos de vida? Pois é, gente. Então não é preciso deixar a criança crescer para depois tentar resolver o problema. E sintomas como a dificuldade de mastigação ou no desenvolvimento da fala, dores de cabeça e ronco durante o sono podem indicar a necessidade de uma visita ao consultório odontológico. E quem vai contar para a gente como resolver esses problemas é o Dr. Guaracix aqui com a gente hoje para falar um pouco da ortodontia na infância. Realmente a gente tem que prestar muito atenção nos nossos filhos, né? A questão de mastigação, sono. Aliás, todo comportamento da criança pode indicar alguma coisa, se a gente vê que tem algo errado, né? Sim, boa tarde, Denise, boa tarde a todos. O que a gente gostaria de explicar, que a maioria dos pais assim tem dúvida com relação aos tratamentos hoje, é que até pouco tempo atrás, né, se olhava-se assim muito a parte corretiva dos tratamentos. A gente não fazia a parte preventiva. E de alguns anos para cá, a gente vem trabalhando mais com a parte preventiva do que com a parte corretiva. O que é muito melhor, né? Com Antigamente certeza. esperava a criança crescer, ficar com os dentinhos tortos para depois colocar um aparelho, por exemplo, né? Que é isso que a gente está colocando, que é a correção. Mas a prevenção é muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, chegavam pacientes para a gente ao consultório, né, com problemas, às vezes, esqueléticos, problema de relacionamento de maxila e mandíbula. Então, pacientes, assim, que com 13, 14 anos de idade, a gente já não tinha mais recurso. Então, esses pacientes tinham que aguardar um tratamento próximo aos 16, 17 anos de idade, encaminhava esse paciente para uma cirurgia, que é uma cirurgia relativamente grande, feita em hospital, com anestesia geral. Sendo que você poderia pegar essa mesma criança, esse mesmo adolescente com 7, com 8 anos de idade e fazer um tratamento ortopédico e tirar essa criança dessa possível cirurgia aos 18, 20 anos de idade. Então, com isso, tu consegue reduzir bastante. É lógico que os pais têm que ficar atentos desde cedo. Desde quando? Qual que seria a idade ideal? A idade ideal seria em torno de 6 a 7 anos de idade, que é quando você começa a trocar os dentes permanentes, os dentes de leite pelos dentes permanentes. Sim. Essa primeira troca que surgem os dentes da frente, que são os incisivos, e os dentes de trás, que são os molares, isso indica que é um momento para você fazer uma avaliação. Certo. Seria o ideal para você fazer uma avaliação nessa época. Agora, quando a gente fala até os 6 anos, por exemplo, o que a gente tem que observar nas crianças que ainda têm o dentinho de leite? Até os 6 anos, né? O que é muito importante? Você veja bem, a chupeta, por exemplo, né? O bico, o dedo. Tem crianças que às vezes perdem o hábito de chupar a chupeta e voltam para o dedo. Então, o que acontece? Isso vai trazendo um malefício e vai somando com o passar dos anos. E é tão difícil, porque você às vezes consegue tirar a chupeta, mas aí a criança coloca o dedo. Como que você vai controlar isso, né? Exatamente. É tão complicado. Então, assim, hoje a gente tem alguns artifícios para você tentar corrigir esse hábito, tanto do dedo quanto do bico. Mas o que pode acontecer chupando o dedo ou a chupeta? A chupeta, você vai criar uma atresia da parte superior da maxila, né? Essa parte superior, ela começa a ficar estreita e funda. Esse processo aqui, que desenvolve para baixo e para os lados, ele começa a se desenvolver muito para cima. Licença, na verdade, coloca o dedo assim e pressiona o céu da boca, né? Exatamente, para você ver se o céu da boca é profundo ou não. Né? A gente chama de palato ogival. Então, assim, o desenvolvimento das arcadas, da superior e da inferior, também está diretamente relacionado à respiração. Os pais têm que ficar atentos ao que nas crianças? As crianças que, por exemplo, respiram pela boca. Como que você vai saber se uma criança está respirando pela boca ou não? Né? Se ela está sem obstrução de vias aéreas nenhuma, vamos supor que você esteja num local e você está vendo a criança assistindo televisão. Se ela estiver assistindo televisão de boca aberta, isso é um sinal indicativo de que ela é uma respiradora bucal. Por que isso está acontecendo? Se ela está sem obstrução de vias aéreas, se a parte de orofaringe, bucofaringe, né, que são espaços de vias aéreas superiores, estão desobstruídos, qual que seria o problema? Pode ser um vício da criança, ela pode desenvolver esse hábito. Ela não pode ter problema nenhum, é um hábito que ela tem. E esse hábito tem que ser corrigido. Porque vai passando 4, 5, 6, 7 anos de idade e a face vai se desenvolvendo.
E você não consegue mais voltar, fazer com que a face volte lá nos 4 anos de idade. Sim. Então, para isso que tem que ser precoce. Com 4 anos, 3, 4 anos, o pai percebeu que o filho ou a filha está respirando pela boca, encaminhar para um otorrino, fazer uma avaliação de vias aéreas superiores, né? Para o médico alergista para ver essa parte respiratória, para ver se está com problema de rinite, algum outro tipo de problema que obstrui a passagem do ar, e fazer um acompanhamento com um especialista da nossa área para saber se realmente já está tendo problema nas arcadas ou não. Ah, tá. Então quer dizer que se a criança estiver respirando errado, que não seja por um problema de obstrução da passagem aérea, pode acarretar em problema na arcada dentária? Sim, no desenvolvimento da arcada dentária. Geralmente, como? Com falta de espaço, muita falta de espaço para os dentes permanentes. E cirúrgico também, porque o palato vai ficando muito estreito, essa parte do rosto, essa parte, o terço inferior do rosto, ele vai ficando muito estreito e cresce muito para baixo. Isso depois é cirúrgico. Se você quiser arrumar, isso é cirurgia. Ou aparelho, né, que não é legal, tem aquele parece um freio de cavalo. Exatamente. Você tem várias formas e depois a criança acaba, adolescente no caso, né, quando for fazer isso adulto, acaba sofrendo até bullying, né? Porque as pessoas olham e, enfim, podem não falar, mas vão estranhar, a pessoa vai se sentir mal, Sim, é complicado. Com certeza. Então, é preciso estar atento em todos esses detalhes, principalmente com a criança pequena. Sim. E depois, na fase dos 7 anos, o acompanhamento com o dentista é extremamente importante. Exatamente. Né? Porque é o momento que está fazendo a troca, né, do dente. Exatamente. Aí você faz a parte radiográfica, os exames clínicos, né? Você faz um diagnóstico, monta um diagnóstico em cima disso e você consegue saber, através dessas radiografias, do exame clínico, qual é o tipo de maloclusão que a criança tem. Se a criança não apresentar problema nenhum, tiver com espaço normal, com desenvolvimento das arcadas de forma normal e correto, você faz um acompanhamento e ótimo. Se você perceber que tem alguma anomalia, você intervém, que é muito mais fácil. Certo. Até que idade a criança faz a troca dos dentes? Geralmente, o início da troca, ela começa dos 6 aos 8 anos de idade, o primeiro período transitório. São 2 períodos. O primeiro período transitório são quando surgem os primeiros dentes permanentes, que são os dentes que surgem na frente e no fundo. E o segundo período transitório, que é mais ou menos um pouquinho mais para frente, começa com os 10 anos de idade, são onde surgem os últimos dentes permanentes, que são os pré-molares e os últimos molares. Certo. Agora, só para a gente encerrar, é muito importante a higienização, independente da faixa etária, mesmo que a criança vai ter a troca dos dentinhos, né? Isso deve começar lá com o bebê. Sim, corretamente. Com certeza, a mãe tem que dar atenção para os filhos enquanto são novos, sem dente ainda, né? Com gaze enrolado no dedo. Tem alguns artifícios que você compra em farmácia também que você consegue fazer a higienização. O importante é fazer, né? Essa higiene tem que ser feita, a principal é à noite, antes de dormir, tem que ser feita, principalmente após a mamadeira. Geralmente as mães costumam fazer higiene, dão a mamadeira, a criança vai dormir. Tem que ser o contrário. Dorme até mamando, às vezes. Tem que ser o contrário. Então a criança tem que mamar e após a mamadeira tem que passar pela escovação. Tem que ter essa escovação mesmo quando vai haver a troca do dentinho, né? Tem que sempre ter a higiene, até para se tornar um hábito, né? Com certeza, a criança vai aprendendo. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações. Fica o convite para voltar mais vezes. Obrigado.